Vamos estudar um trecho do livro As Seis Lições do economista Ludwig von Mises, que trata, esse trecho que nós vamos estudar hoje, trata sobre mobilidade social e liberdade no capitalismo. Os senhores estão no Brasil, sobretudo, Deus sobre todos, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Assista, por favor, também aos outros. Liberdade na sociedade significa que um homem depende tanto dos demais como este depende deles. A sociedade, quando regida pela economia de mercado, pelas condições da economia livre, apresenta uma situação em que todos prestam serviços aos seus concidadãos e são, em contrapartida, por eles servidos. Acredita-se que existe na economia de mercado chefões que não dependem da boa vontade e do apoio dos seus demais cidadãos. Os capitães da indústria, homens de negócio, empresários seriam os verdadeiros chefões do sistema econômico, mas isso é uma ilusão. Quem manda no sistema econômico são os consumidores. Se estes deixam de prestigiar um ramo de atividade, os empresários deste ramo são compelidos a abandonar sua eminente posição no mercado econômico ou ajustar suas ações aos desejos e ordens dos consumidores. Tá, começando aqui, vamos comentar os trechos, mas essa parte é muito importante para os senhores entenderem o quanto era nociva a política do Partido dos Trabalhadores, da esquerda, do Lula, dos campeões nacionais, entre aspas. Numa economia de mercado capitalista de verdade, cada empresa ela é escrava dos seus consumidores, ela depende da boa vontade dos consumidores. Se eu não quero consumir o produto A vai empacar nas prateleiras e a empresa ou ela cria um produto que me interessa ou ela vai à falência. Essa é a realidade da economia de mercado, economia capitalista. Quando o presidente Lula, ex-presidente Lula, instituiu o programa Campeões Nacionais, que ia emprestar dinheiro, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais, praticamente sem juros, a empresários selecionados pelo governo para se tornarem campeões, o que ele fez? Ele destruiu a economia de mercado. Determinadas pessoas que era do agrado do governo que elas crescessem, tinham acesso a dinheiro facílimo, 20, 30, 40 bilhões, a perder de vista, sem a obrigação de devolver praticamente, sem nenhum tipo de garantia de verdade, apenas nominal, digamos. E, por exemplo, alguém como Joesley Batista da Friboi podia comprar todos os frigoríficos que ele quisesse do Brasil e dominar o mercado de carne. O que ele fez? Ele deixa de ser escravo do consumidor e se torna um faraó, um senhor feudal, que obriga a população a ser seu escravo. Se você quer comer carne, vai ser da Friboi, vai ser de alguma das marcas fantasias da Friboi. Ele coloca o mercado num canto, uma sinuca de bico, como se dizem. E não só os consumidores, mas também os pequenos produtores. Se você quer vender o seu boi, você vai ter que vender para a Friboi, senão a sua carne vai apodrecer, você não tem para quem vender. Então percebam que não tem nada de capitalismo. Ou por exemplo, quando o Jorge Paulo Lemann pega empréstimos do BNDES para comprar pequenas cervejarias, não tem nada a ver com capitalismo isso. Eles estão pegando dinheiro público para se tornarem monopólios. Por que o PT fez isso? Porque o PT tinha aspirações de, no futuro, confiscar dessas pessoas ou mantê-las somente como laranjas, mas para que esses setores da indústria, em vez de estarem no setor privado, se tornassem, como foi na Venezuela, parte do Estado. E óbvio que quando isso acontecesse, a esquerda não sabe disso, mas haveria um colapso total, porque o Estado não tem condições de participar do jogo capitalista, do jogo de mercado. Ele não tem condições, porque se ele é o único jogador, inevitavelmente ele está tornando a população escrava e o ser humano não consegue sobreviver na escravidão, nem só de pão viverá o homem, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar aqui. Continuando, uma das notórias divulgadoras do comunismo foi Beatrice Potter, nome de solteira de Lady Passfield, também muito conhecida
por conta de seu marido Sidney Webb. Essa senhora, filha de um rico empresário, trabalhou quando jovem. Ela era tipo comunista do Leblon, né? Comunista de iPhone daquela época. Trabalhou como secretária do seu papai. Em suas memórias ela escreve: nos negócios do meu papai todos tinham que obedecer às ordens dadas por ele, o chefe. Imagine um violino tocando no fundo. Só ele competia dar ordens e ninguém dava ordem nenhuma. Essa é uma visão muito acanhada. Seu pai recebia ordens dos consumidores, dos compradores. Lamentavelmente, ela não foi capaz de perceber essas ordens, ela não foi capaz de perceber o que ocorre numa economia de mercado exclusivamente voltada para as ordens expedidas dentro dos escritórios ou da fábrica dos seus pais. Quem já tentou ser empreendedor no Brasil sabe exatamente do que o Ludwig von Mises está falando. Nós somos, enquanto empreendedores, enquanto tentamos oferecer um produto, absolutamente escravos dos potenciais consumidores, das pessoas a quem nós queremos de alguma forma seduzir, encantar, convencer com o nosso produto. E não só produtos pagos. Aqui no YouTube, tente montar um canal no YouTube aqui, vê como você se sai. Você está oferecendo um produto gratuito, às vezes de boa qualidade, e ninguém quer. E essa é a realidade da economia de mercado. Não é o economista é malvadão. Não, é um economista, o capitalista ele está se propondo a servir a população, e ela tem plena liberdade, isso é maravilhoso, plena liberdade de destruí-lo ou de torná-lo um milionário. Então você vê essa filhinha de industrial, filhinha de empresário, e virou socialista. É típico isso aqui no Brasil também. Diante de todos os problemas econômicos, devemos ter em mente as palavras do grande economista francês Frédéric Bastiat, que usou no título de seus brilhantes ensaios O que se vê e o que não se vê. Para compreender como funciona o sistema econômico, temos de levar em conta o que não pode ser visto, mas também o que não pode ser diretamente percebido. Por exemplo, uma ordem dada por um chefe a um contínuo pode ser ouvida por aqueles que estão na sala. O que não se pode dizer, o que não se pode ouvir são as ordens dadas pelos chefes aos seus clientes. Então percebam que o empresário, o gerente, seja quem for, ele não tem poder algum sobre seus clientes. A única coisa que ele pode fazer é oferecer um produto, tentar seduzir, encantar, convencer os seus clientes. Eles têm todo o poder na mão. O mercado, a sociedade de mercado capitalista de direita é a única na qual uma pessoa pobre e miserável tem algum poder. Se ela consegue R$1, ela tem poder sobre o poder de compra daquele R$1 para decidir, para fazer prosperar o bar do Zé ou o bar do João, se ela vai comprar uma pinga. Ela é plenamente livre. O que o socialismo utópico propõe é todos terão de tudo. É completamente impossível que todos tenham de tudo se ninguém está interessado em produzir nada. A criatividade do ser humano só floresce se ele acha que vai ter alguma vantagem. E eu provo para os senhores isso. Vamos falar de artistas socialistas. Anitta, Caetano Veloso, Chico Buarque, Titãs, Arnaldo Antunes, Wagner Moura, esses artistas socialistas, eles não fazem a arte dele em troca de um prato de comida. Eles fazem a troco de gordos cachês ou gordos patrocínios da Rouanet, disso e daquilo. Então percebam que mesmo os artistas que se dizem socialistas e esquerdistas, eles só são criativos, só se movem por causa da ganância pelo dinheiro, que é interessante a ganância, mas eles usam essa ganância para propor uma forma de governo, uma forma de organização social na qual a ganância deixa de ter seu papel. Não digo a ganância, a vontade de crescer, que ganância é uma palavra ruim. A vontade de crescer, os sonhos, os desejos, a possibilidade de sonhar se torna uma coisa ruim. E daí fala, não, você está errado porque eu vejo artistas, professores,
furiosamente atacando o presidente Bolsonaro e a direita e o capitalismo. Sim, por quê? Porque essas pessoas se enriqueceram ou prosperaram defendendo o socialismo e a esquerda e os sindicatos e o PT. E eles veem no presidente Bolsonaro, na direita, no capitalismo, uma ameaça à prosperidade que eles já conquistaram. Mas no mundo real, o capitalismo, a direita, o presidente Bolsonaro, são a possibilidade da ampliação do direito de prosperar, de crescer, de sonhar a toda a sociedade, seja quem for. Inclusive, é no sistema capitalista que os socialistas prosperam. Porque quando o sistema socialista for pleno, como na Venezuela, desses milhões que prosperam hoje defendendo o socialismo, apenas alguns poucos milhares vão prosperar e os outros estarão comendo lixo, assim como nós. Porque quando não há uma sociedade aberta produzindo uma riqueza quase infinita, porque essa é a natureza do capitalismo, há multiplicação quase infinita de riqueza. Quando não há uma sociedade aberta produzindo essa riqueza quase infinita, apenas uma pequena camada que vai ser os grandes governantes do sistema socialista, comunista de esquerda, e uma pequena camada da classe artística, entre aspas, vai prosperar, vai ter uma vida mais ou menos igual a que tem hoje ou um pouco melhor até. Eles serão a nova nobreza, impossível de ser destituída. E nós, todo o resto da população, imaginem, 199 milhões de pessoas estarão comendo lixo. Inclusive, boa parte dos que hoje se acham intelectuais, manifestantes e artistas de esquerda, porque não há lugar para todos num sistema socialista. A sopa, o pedaço de pão velho e o lixo para todos. Se houver gente consumindo coisas de alta qualidade, essas coisas de alta qualidade estarão vindo de países capitalistas. Estarão vindo de países capitalistas. O fato é que no sistema capitalista os chefes em última instância são os consumidores. Não é o Estado, é o povo que é soberano. Prova disso é o fato que ele assiste o direito de ser tolo. Esse é um privilégio do soberano. Assiste-lhe o direito de cometer erros. Ninguém pode impedir de cometê-los, embora obviamente deva pagar por eles. Quando afirmamos que o consumidor é supremo ou soberano, não estamos afirmando que está livre de erros, que sempre sabe o que melhor lhe conviria. Muitas vezes os consumidores compram ou consomem artigos que não deveriam comprar ou consumir, mas a ideia de que uma forma capitalista de governo pode impedir, através de um controle sobre que as pessoas consomem e as prejudica, é falsa. A visão do governo como autoridade paternal, um guardião de todos, é própria dos adeptos do socialismo. Senhores, o fato de nós, num país capitalista, e eu espero que o Brasil esteja caminhando para ser um país capitalista de verdade, sem campeões nacionais, onde todo mundo tem a possibilidade de prosperar, onde você abre um negócio, abre uma empresa, abre uma fábrica e tem reais chances de prosperar, se nós estivermos caminhando para essa, na minha opinião, sociedade extremamente superior ao socialismo, não quer dizer que nós sejamos maravilhosos, livres de cometer erro. É justamente a liberdade do capitalismo que te dá a liberdade de cometer erros absurdos. Você pode, como um membro de uma sociedade capitalista, mesmo que o senhor seja um servente de pedreiro, que ganha R$50 por mês, ganha R$2.000 por mês, que é um bom salário. Aqui no Sudeste é mais ou menos isso que ganha um servente de pedreiro. E o senhor, entre uma coisa e outra, sua esposa também trabalha consegue, tem uma renda mensal de R$3.000 e vive com 1.500, vive com 2. E tem 1.000 sobrando. O senhor pode tanto colocar na poupança esse dinheiro, o senhor pode tanto gastá-lo todo, o senhor pode tanto colocar em esquemas de pirâmide, perder tudo, pode entrar em marketing multinível, ficar com um monte de produto fedorento em casa que ninguém quer comprar, ou o senhor pode investir em tesouro direto e ganhar juros fixos do governo, ou o senhor pode comprar fundos imobiliários, receber aluguel mensal, ou o senhor pode comprar ações na Bolsa de Valores de Ações sem intermédio de ninguém. O senhor mesmo instala o aplicativo da corretora que não cobra taxa e compra a ação que o senhor quiser. E nesse mundo de comprar FIIs, fundo imobiliário, FIIs e ações, o senhor pode comprar ações boas ou porcarias.
O senhor pode perder tudo comprando ações de uma empresa que falida ou se prosperar absurdamente, transformar 1.000 em 10.000 em 5 anos, comprando ações de empresas que dão lucro. Então perceba que e isso vai muito além. O senhor pode comprar um carro de boa qualidade, um carro ruim. O senhor pode comprar um carro que custa 100 mil reais, parcelado em 60 vezes e depois perder tudo que tem porque não consegue pagar a parcela. Ou o senhor pode comprar um carro bem simples e pagar à vista. São direitos que o senhor tem. O senhor pode comprar uma pizza para comer à noite ou ir a um restaurante que cobra 350 reais por uma comida que não é tão agradável. O senhor tem direito de cometer erros ou de ter decisões que vão, inclusive, te enriquecer. Essa é uma liberdade nossa. No socialismo, o senhor não tem essa liberdade. Então é bom porque eu não vou cometer erros. Mas também o senhor não pode sonhar. Toda aquela parte de, se eu gastar menos, investir bem a diferença, ou se eu começar um pequeno negócio, não existe nada disso no socialismo. Porque se o senhor fosse proprietário de um meio de produção, seja um título ou uma cota de uma empresa aberta, ou seja, um carrinho de cachorro-quente, que o senhor vai vender cachorro-quente, ou uma máquina de churros, o senhor é um burguês safado, sem vergonha, dono do meio de produção, o senhor merece ser morto. Se o Estado te pegar, você está ferrado. E mesmo de qualquer forma, os impostos de uma sociedade socialista, semi-socialista, socialista enrustida, são tão pesados que o senhor não vai prosperar de jeito nenhum. E vai falar, não tem jeito mesmo. O negócio é ser funcionário público. Essa é a realidade de um país socialista enrustido como o Brasil é hoje, mas estamos tentando deixar de ser. O Congresso não quer de jeito nenhum que a gente deixe de ser um país socialista. Porque aí todo mundo vai prosperar e eles estão perdidos. Imaginem o que aconteceria, senhores, com Flávio Dino, com Ciro Gomes, Cid Gomes, com Randolph Rodrigues, se as populações dos seus respectivos estados deixassem de ser escravos do governo. Esse pessoal não ganhava nem para síndico de prédio. Se o Nordeste e o Norte descobrissem que o capitalismo é, na verdade, o que vai quebrar os grilhões da escravidão a esses senhores feudais, que eles vivem há séculos, há décadas, quase mais de um século nessa escravidão. Na economia de mercado, todos prestam serviços aos seus concidadãos ao prestarem serviços a si mesmos. Era isso o que tinham em mente os pensadores liberais do século XVIII, quando falavam em harmonia de interesses, corretamente compreendidos de todos os grupos e indivíduos que constituem a população. Foi essa doutrina da harmonia de interesses que os socialistas se opuseram. Falaram conflito inconciliável de interesses em vários grupos. O que significa isso? Quando Karl Marx, no primeiro capítulo de Manifesto Comunista, esse pequeno panfleto que inaugurou o movimento socialista, sustentou a existência de um conflito inconciliável entre classes, só pôde evocar como ilustração a sua tese exemplos tomados das condições da sociedade pré-capitalista. No estágio pré-capitalista, a sociedade se dividia em grupos hereditários de status, como na Índia, os denominadas castas. Uma sociedade de status, um homem não nascia, por exemplo, cidadão francês, ele nascia na condição de membro da aristocracia francesa, da burguesia francesa, do campesinato francês. Durante a maior parte da Idade Média, era simplesmente um servo. E em outras regiões da Europa, a extinção ocorreu ainda mais tarde, mas a pior forma de servidão, forma que continuou existindo mesmo depois da abolição da escravatura, era a que tinha lugar nas colônias inglesas. O indivíduo herdava o seu status dos pais e o conservava por toda a vida. Nessas condições, pode-se dizer que havia um conflito inconciliável de interesses entre senhores de escravos e escravos, porque o interesse dos escravos era livrar-se da escravidão, da qualidade de escravos, e a sua liberdade significava para os seus proprietários uma perda. Assim sendo, não há dúvida que tinha que existir forçosamente um conflito inconciliável de interesses entre os membros das várias classes. Senhores, o que Marx disse, há uma guerra de interesse entre os pobres e os ricos, burgueses e trabalhadores. Isso é uma visão que é típica dos esquerdistas, olhar para o passado, não entender o momento presente, não entender o zeitgeist do momento atual.
Isso é típico de esquerdista. Você pode ver eles, o esquerdista tá até hoje. Cadê o Queiroz? E o Aécio? Os caras, Aécio acho que nem sei se está vivo, hein? E eles ainda estão falando de Aécio. É típico do esquerdista não conseguir acompanhar as notícias, não conseguir acompanhar o que está acontecendo no mundo. Os esquerdistas ateus até hoje têm a visão mecanicista do mundo, de que fala, o mundo é totalmente físico, e a ciência já provou, já achou evidências que existem várias dimensões além da física, de que o mundo pode inclusive ser um multiverso, que existem muitos outros reinos de existência além do físico. Inclusive a gente consegue hoje em dia, com experimentos como o LHC, o CERN, aceleradores de partícula, trazer para esse campo físico da existência partículas que não são desse mundo, que nós chamamos de antimatéria, entre outras, observar partículas, objetos de outro mundo e talvez no futuro próximo abrir portais para outros mundos. Ou seja, a visão mecanicista do mundo não faz mais menor sentido. Claramente nós vivemos num universo que é muito mais complexo do que os simples fenômenos físicos. Isso, até a esquerda descobrir isso, vai 50, 100 anos. Senhores, se o senhor vive numa sociedade capitalista hoje, o senhor trabalha numa fábrica do capitalista malvadão, e o senhor fala, como eu sou oprimido, sabe o que o senhor faz? O senhor vai até o setor de RH, pede demissão, pega o que sobrou do seu dinheiro, compra uma caixa de isopor e sai vendendo coisas por aí. Pronto, agora o senhor é o capitalista malvadão. Essa é a liberdade que jamais existirá, exceto no mercado negro, num país capitalista, como por exemplo Cuba. Se você vai vender alguma coisa lá, você está cometendo crime, você está no mercado negro. Se o governo te pegar, é multa, prisão, talvez execução. Essa é a mobilidade social que existe no capitalismo. O senhor pode começar hoje com o seu carrinho de cachorro-quente e amanhã depois ter uma franquia de restaurantes. O que te impede? Os impostos altos que o socialismo impõe. Percebam a malandragem da esquerda. Eles massacram os possíveis empreendedores com impostos impagáveis e depois falam, tá vendo, o capitalismo não funciona. Chega a ser engraçado se nós não estivéssemos vivendo essa escravidão. E qual é o objetivo e o resultado final do socialismo? A volta a um estado de escravidão plena e uma ditadura no estilo faraós do Egito, todo mundo trabalhando forçado por migalhas, por comida, e uma pequena casta vivendo como reis e rainhas. E é possível que os artistas de esquerda estejam nessa casta, talvez por isso eles seja tão agradável para eles a ideia do socialismo, até porque eles podem ganhar o dinheiro aqui roubado do povo e usufruir em países capitalistas, como, por exemplo, os Estados Unidos. Percebam que eu sempre falo para os senhores, nunca jamais entre em esquema de pirâmide, nunca jamais entre em esquema de pirâmide. O socialismo é o maior de todos os esquemas de pirâmide. Não devemos esquecer que nesses períodos em que a sociedade de status predominava na Europa, também as colônias que os europeus fundaram posteriormente na América, as pessoas não se consideravam ligadas a nenhuma forma especial às demais classes da sua própria nação. Sentiam-se solidárias com os membros de sua classe em outros países. Um aristocrata francês não tinha os franceses das classes inferiores na conta de seus concidadãos. Aos seus olhos, eles não eram mais que a ralé que não lhes agradava. Seus iguais eram aristocratas dos demais países, como por exemplo Itália, Inglaterra e Alemanha. O efeito mais visível deste estado de coisas era o fato de aristocratas de toda a Europa falarem a mesma língua, o francês, idioma não compreendido fora da França pelos demais grupos da população. As classes médias, a burguesia, tinha a sua própria língua, enquanto as classes baixas, campesinato, usava dialetos locais. Mesmo não se passava com relação aos trajes. O mesmo se passava com relação aos trajes. Quem viajasse de um país para o outro em 1750 constataria que as classes mais elevadas e aristocratas se vestiam de forma idêntica em toda a Europa e as classes baixas usavam roupas diferentes. Vendo alguém na rua, era possível perceber de imediato pelo modo como se vestia a sua classe e status. É difícil avaliar o quanto essa situação era diversa da atual. Se vem aos Estados Unidos
e Argentina, vejo um homem na rua, não posso dizer seu status, concluo apenas que é um cidadão argentino, não pertence a nenhum grupo de restrições legais. Isso é algo que o capitalismo trouxe, sem dúvida há também diferenças entre as pessoas do capitalismo. Há diferenças em relação à riqueza, diferenças entre os marxistas equivocadamente consideram equivalente às que separam os homens na sociedade de status. Senhores, hoje se os senhores veem uma pessoa andando de chinela por aí, de bermuda e chinelo, os senhores não sabem se é uma pessoa que está desempregado ou é um milionário, que já não tem que impressionar ninguém. Os senhores veem uma pessoa de terno, super bem vestida, o senhor supõe o quê? Que é um cara que tem um emprego, que obriga ele a usar aquelas roupas, porque quem usaria uma roupa dessa sem ser obrigado? Ou ele está indo para um culto religioso, que por respeito ele usa uma roupa melhor, ou ele é obrigado pelo trabalho a usar uma roupa restritiva. Então, se você vê uma mulher totalmente bem vestida de forma corporativa, você supõe que ela trabalha numa corporação, porque ninguém usaria uma roupa desconfortável a troco de nada. Você vê uma pessoa com uma roupa simples hoje, você não sabe dizer se ela está usando uma roupa simples porque ela é muito pobre ou porque ela é muito rica. Essa é uma das grandes vantagens do capitalismo. O socialismo pode impor que toda a população use as mesmas roupas, como na China houve por muito tempo, eles tinham um uniforme para usar, a população tinha um uniforme. Perceba um absurdo disso. Uma sociedade capitalista, as diferenças entre cidadãos não são como as que se verificam numa sociedade de status. Na Idade Média e mesmo bem depois, em muitos países, uma família podia ser aristocrata e possuidora de grande fortuna, podia ser uma família de duques ao longo de séculos e séculos, fossem quais fossem as suas qualidades, talentos, caráter ou moralidade. Já nas modernas condições capitalistas, verifica-se que foi tecnicamente chamado de mobilidade social, princípio segundo o qual a mobilidade social opera, nas palavras do sociólogo italiano Vilfredo Pareto, é a circulação das elites. Significa que haverá sempre no topo da escada social pessoas ricas, politicamente importantes, mas essas elites estão em contínua mudança. É a famosa frase pai rico, filho nobre, neto pobre. Na sociedade capitalista, o pai ele trabalha, ele sai do zero, trabalha como um condenado, ele é criativo, ele resolve fazer isso, fazer aquilo, empreender. Eu lembro de um relato num livro no qual um homem chegou aos Estados Unidos e ele falou, vou montar 2 negócios, sorvete e salame. Salame para o inverno, sorvete para o verão. Esse tipo de criatividade é típica de pessoas que vão ficar ricas. Esse tipo de empreendedorismo. E mais importante de tudo, esse pai que começa a trabalhar duro e começa a enriquecer, ele tem o pé no chão, ele sabe o que tornou ele rico, próspero, e ele não fala, agora eu vou adotar o estilo de vida de quem está na... Não, ele vai viver como ele sempre viveu, vai aproveitar um pouco mais, talvez, mas ele sabe que não é nenhum direito divino a condição dele, que veio com muito esforço, e com a bênção de Deus por causa do trabalho, mas não de um direito adquirido por nascença. E daí o que acontece? O filho dele não viu o esforço, só viu o resultado final. Daí ele quer viver igual o pai ou melhor, no auge, mas sem fazer esforço nenhum. Consegue algum emprego medíocre, alguma coisa, na melhor das hipóteses, na pior se vicia, algum entorpecente, segue consumindo toda a riqueza do pai. Na melhor das hipóteses, consegue um emprego medíocre, e tenta viver como um nobre, festas e reuniões com os amigos, casa bonita, carro caro, sem poder pagar, e ele condena a próxima geração à pobreza, a um endividamento, vai ter ainda os símbolos de status, vão estar se perdendo porque não tem como pagar nem os impostos deles, e essa geralmente é a mobilidade social. E por outro lado, o serviçal do filho nobre, ele pode na geração seguinte se tornar rico, porque ele fez as coisas do jeito certo e tal, aprendeu alguma coisa na padaria do nobre, da fábrica do pai do nobre, e daí ele montou a dele e tudo mais. Senhores, eu acho que está claríssimo, eu acho que depois dessa leitura, dessa lição maravilhosa do Ludwig von Mises, eu acho que é quase impossível alguém não entender a diferença entre a escravidão plena do socialismo e a liberdade suprema do
capitalismo. Mas se eu puder deixar uma última ideia com os senhores é essa. O que torna o homem livre, o que torna o homem livre é a possibilidade de sonhar. O que torna o homem vivo é a possibilidade de ter objetivos, de planejar, de caminhar para alguma direção. A partir do momento que o Senhor tira do homem a possibilidade dele prosperar, melhorar, mudar, moldar o mundo ao seu redor, o Senhor está matando o homem. Quando eu digo homem, o homem é a mulher, por óbvio. Senhores, uma das principais características dos homens livres, desde o começo do mundo, desde a criação, a principal característica de um homem livre, você é livre quando você pode ter propriedade. Somente os homens livres possuem propriedade. Quando o socialismo fala de usurpar a sua propriedade, de torná-la menos suas através de impostos absurdos, quando IPVA, por exemplo, IPTU, quando o governo relativiza a sua propriedade, ele está te tornando um escravo. Percebam isso quando os senhores forem tomar as suas decisões de vida e, sobretudo, votarem. Porque na situação que nós estamos hoje no país, quando a esquerda voltar, eles voltam com sangue nos olhos, com fúria para fazer o que eles não fizeram nos outros momentos. E eles fizeram muito já. Eles tornaram o nosso país praticamente um inferno socialista, mas não conseguiram fazer tudo. Se voltarem, voltam babando para transformar o Brasil inteiro num Maranhão. E, senhores, quem mora no Maranhão sabe do que eu estou falando, sabe? O pesadelo que é tentar prosperar num estado onde todo o aparato governamental está voltado a tornar a sua vida um inferno.